Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra na noite desta quinta-feira, dia 15 de abril. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, está aí na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/JefaSor. Por esses dois canais oficiais de transmissão, nossas redes sociais, você pode acompanhar as nossas palestras, as palestras ao vivo, as palestras gravadas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça um pedido a você aí, faça a sua inscrição. A gente está quase chegando a 1000 inscritos no nosso canal e eu quero agradecer desde já a todos aqueles que vêm prestigiando as nossas palestras, as nossas divulgações. Mas tem muita gente que acaba nos assistindo, mas não se inscreveu no nosso canal. Então entra lá, faça a sua inscrição, é de graça, não paga nada. Mas toda vez que você vai estar ajudando também a gente, né, a ter mais inscritos, e toda vez que a gente iniciar uma nova transmissão, você recebe uma notificação no nosso canal no YouTube. E também aproveita, faça, você que tem Facebook, você que usa o Facebook, aproveita e curta lá a nossa página também no Facebook, também vai nos ajudar bastante nas nossas divulgações. Na tela para vocês aqui também o número do nosso WhatsApp e também do nosso Telegram, 15 o DDD da região de Sorocaba, 981201843. Pessoal que quiser mandar pedidos de vibração à distância, tirar alguma dúvida com a gente, né, só entrar em contato com a gente pelo nosso Telegram ou ainda pelo nosso WhatsApp, né, que é mais utilizado ainda. Também estamos no Twitter agora, né, @JefaSorocaba, para fazer as nossas divulgações, né. Então siga a gente lá também no Twitter, que também você fica sabendo das nossas divulgações. E um convite também todo especial aqui para o nosso site, jefasorocaba.com. Nosso site está de cara nova, está muito bacana, está muito bonito, tem muitas informações lá. Você que ainda não conhece o trabalho do Jefa Sorocaba, está sabendo agora, né, dos nossos trabalhos, das nossas transmissões, entra lá no nosso site. A gente também tem feito transmissões pelo site, né, coloca lá o link certinho. Então acessa lá, jefasorocaba.com, está bem bacana o site e tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai saber mais informações ainda a respeito do nosso centro. Por enquanto, né, apenas atividades online, né, já que ainda não há condições seguras para a gente fazer atividades presenciais, né. Por enquanto ainda nem pode, né, pelo decreto aqui do governo do estado de São Paulo, a gente nem pode realmente abrir o centro, mas independente disso, né, por enquanto a situação ainda está difícil, então a gente aguarda aí a situação melhorar pelo menos um pouquinho para a gente iniciar os nossos trabalhos presenciais. E claro, quando isso acontecer, é evidente que nós vamos informar vocês aqui, vocês vão saber todos os detalhes, né, tudo aquilo que a gente vai fazer futuramente no nosso centro. Teremos novas atividades além do trabalho espiritual dos animais e, claro, a gente vai informando vocês aqui. Bom, antes da gente iniciar então a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho em especial, para que eles estejam presentes conosco em mais esta noite, abençoando os nossos trabalhos, abençoando a cada um dos irmãos que estiverem aqui nos assistindo, que eles recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo, a vossa proteção, que esses amigos queridos também visitem os nossos irmãos no momento das vibrações à distância, para que todos recebam esse auxílio, esse amparo, para questões de ordem espiritual ou mesmo de ordem material. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos aos nossos recados, né, como a gente sempre faz aqui antes de iniciar as nossas palestras, né? Então, para o pessoal que ainda de repente não conhece os nossos trabalhos, né, as nossas atividades online, então a gente vai passar aqui para vocês. Por isso que é importante, né, pessoal, acessar o nosso site, também seguir a gente lá nas nossas redes sociais, porque toda vez o pessoal já fica sabendo também das nossas atividades e prestigia ainda mais, né, e vai divulgando também, né, os nossos trabalhos para outras pessoas. Então, todas as segundas-feiras, o nosso trabalho de atendimento fraterno online, às 7 horas da noite, antes da palestra online. Aqueles que quiserem passar em atendimento fraterno, a gente sempre orienta a mandar uma mensagem antes para a gente, para que a gente consiga, né, colocar as pessoas aí de acordo com a ordem de chegada, né, pelo atendimento, né, exatamente como é feito no trabalho do centro espírita, né, no trabalho presencial. E a gente faz esse trabalho antes da palestra online, né, então é só entrar em contato com a gente na segunda-feira mesmo, à tarde, ou um pouquinho antes das 7 horas da noite. Na quinta-feira, né, como é o dia de hoje, além da palestra online agora, depois da palestra, as vibrações à distância. Esse é um trabalho que a gente já realizava bem antes da pandemia, né?
desde o início do Jefa Sorocaba, a gente já tinha esse trabalho de vibrações à distância, especificamente aí para os animaizinhos. Então quem tiver um animalzinho doente, queira passar em vibrações à distância, né, colocar o nome do seu animalzinho para as vibrações à distância, só mandar para a gente esses dados que estão aí na tela. E é importante sempre fazer o evangelho no lar, de preferência junto com o animalzinho. Se não for possível, né, de repente o animalzinho não está junto com você naquele momento, pode fazer sem ele, mas é importante fazer o evangelho, separar uma aguinha ali para o seu animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho em atendimento espiritual, o interessante é que sejam colocados garrafas, né, ou potes de água separadamente, para que cada animalzinho ali, para que em cada água, né, do seu animalzinho sejam colocados ali os remédios espirituais específicos para ele. Então é só entrar em contato com a gente, mandar esses dados aí. Aí as nossas palestras do mês de abril, né, ainda temos mais 2 palestras na segunda-feira, outras 2 palestras de quinta-feira, e quem perdeu alguma palestra, né, é só entrar no nosso site e também no nosso canal no YouTube ou no Facebook, tem todas as palestras lá. Inclusive no nosso site, né, só para o pessoal saber, nós colocamos lá as palestras que foram realizadas, né, presencialmente, né, quando a gente estava fazendo atividades presenciais. Então acessa lá o nosso site ou mesmo no nosso canal no YouTube e você pode assistir as nossas palestras. Aí o nosso curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais está chegando, hein? No mês de maio, nas quartas-feiras do mês de maio. Quem quiser participar desse curso, fazer esse curso intensivo, é só entrar no nosso site, jefasorocaba.com, e fazer a sua inscrição diretamente no site, tá? Exclusivamente no nosso site. A gente pede para entrar no site porque lá tem um formulário de preenchimento, né? O pessoal mandar para a gente as informações e poder fazer a inscrição, ok? Temos livros aí para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só entrar em contato com a gente. A venda desses livros aí serve para manutenção das nossas despesas. A gente agradece de coração todos aqueles que têm comprado algum livro e prestigiado aqui o nosso trabalho. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, tem aí as outras formas de vocês nos ajudarem, né? Através da conta bancária, através do PagBank, que é o número do Pix, né, que a gente usa para receber, né, as doações. Muito obrigado a todos que têm nos ajudado, todos que têm contribuído. Vocês não sabem, né, quanto isso tem feito diferença para a gente nesse momento de pandemia, né? Tá todo mundo passando, na verdade, por um momento difícil, né, nas suas vidas, né, nas suas casas, né? Tem muita gente aí passando realmente uma necessidade muito grande. A gente entende perfeitamente isso, né? E sempre que puder ajudar entidades que estão precisando, né? Pessoal que está sendo vacinado ultimamente, né? Tem sido feito campanhas, né, para doação de alimentos. Muito importante isso, se você puder ajudar essas pessoas. E também, se você puder ajudar o Jefa Sorocaba, a gente agradece. Afinal de contas, agora nós somos um centro espírita, e como um centro espírita a gente tem aí as nossas despesas, a gente tem aí os nossos compromissos materiais, né, por conta da pandemia, como a gente está fechado. Então a gente não tem outra forma de arrecadação a não ser através das doações. Então a gente agradece de coração todos aqueles que têm nos ajudado. Bom, hoje quem vai fazer a palestra sou eu mesmo, né? Não temos nenhum convidado hoje. O tema da palestra de hoje é a lei do amor. Isso tem tudo a ver, né, com a relação dos animais, né, dos nossos irmãos animais. Essa relação que nós temos também, né, com os nossos irmãos de humanidade. Então vamos estudar um pouquinho a lei do amor. A lei do amor, para quem não conhece, para quem ainda de repente não está tão familiarizado, né, com os conceitos da doutrina espírita, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. A lei do amor, ela faz parte de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Né, quem tiver aí interesse em estudar mais aprofundadamente esse capítulo, né, capítulo 11, dos itens 8 a 10, são mensagens aí referentes sobre a lei do amor. Então vamos entender o que é a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso adquirido. Todos nós, né, humanos, e principalmente os nossos irmãos animais, todos nós temos essa chama dentro da gente, né, a chama do amor. Quando a gente fala em amor, não é somente aquele amor, né, de marido e mulher, de aquele amor de mãe, né, pai e mãe, de filhos, né, é um amor um pouco mais geral. E Jesus, né, nosso querido mestre, nosso divino governador, ele veio nos ensinar essa questão do amor de uma forma muito mais abrangente. Claro que pela nossa pequeneza nós ainda não temos condições de entender plenamente os ensinamentos de Jesus, entender realmente a sua mensagem,
Mas como eu disse, todo mundo que tem animalzinho em casa, né, todo mundo que está nos assistindo, tenho certeza que o seu animalzinho que está aí do seu lado, né, a minha estava aqui até agora há pouco, né, eu até achei que ela ia participar da live, mas ela foi embora, mas ela estava aqui do meu lado até agora há pouco. Os nossos irmãos animais, eles nos ensinam o amor puro, porque é um amor inocente, é um amor desprovido de interesses. Muitas vezes a gente ama, entre aspas, as pessoas, às vezes até por interesse, né? Quando a gente fala de repente para o seu companheiro, para a sua companheira, eu te amo, tem muita gente que às vezes fala isso sem realmente sentir, sem realmente entender o que é o amor. E às vezes para fins não tão ortodoxos assim, né, para fins escusos, as pessoas acabam banalizando esse sentimento. Mas Jesus veio nos trazer esse amor puro, e é um amor muito mais abrangente, que os nossos irmãos animais nos ensinam, né, de uma forma muito simples. Todo mundo que tem animalzinho em casa, tenho certeza que consegue entender esse amor puro, que é pelo menos um pouquinho dessa essência daquilo que Jesus veio nos trazer. O amor então é de essência divina, e desde o mais elevado até o mais humilde, possuís no fundo dos vossos corações a centelha desse fogo sagrado. Todo mundo ama, todo mundo ama. Ah, mas até aquela pessoa aquele bandido, né, aquela pessoa mais perversa do mundo, ele ama? Sim. Nós temos exemplos, né, inclusive de trabalhadores, companheiros espíritas, né, através de trabalhos mediúnicos, que muitas vezes aquele obsessor, né, que a gente considera um obsessor, a gente considera aquele espírito um pouco mais atrasado, ou pelo menos mais ignorante no sentido de desconhecimento das leis divinas. Muitas vezes esses espíritos, quando vão ser ajudados em trabalhos mediúnicos, muitas vezes são levados até perto deles pessoas de sua afeição. E, inclusive eu já ouvi um caso da doutora Ivênia Prada, de um trabalho mediúnico em que tinha lá um espírito muito perverso, que estava ali prejudicando, né, uma pessoa que estava ali sendo tratada, e foi levado até aquele trabalho mediúnico um animalzinho que tinha sido dele, numa encarnação, enquanto ele estava aqui no plano terreno. E ao ver aquele animalzinho, ele se derreteu todo, porque ele tinha, para com aquele animalzinho, um sentimento de amor profundo. E através daquele animalzinho, aquele irmão foi ajudado. Foi encaminhado, né, para hospitais e escolas do espaço, por meio de um animalzinho. Então vejam que muitas vezes eles podem nos ajudar, até mesmo no plano espiritual. Por isso que a gente já até fez palestras aqui, lives a respeito disso, né, da importância, né, dos animais no plano espiritual, em que em algumas situações eles permanecem lá para auxiliar os irmãos em resgates, em trabalhos como esse, né? Então, os nossos irmãos animais, eles têm um papel fundamental para nos despertar esse sentimento, que está ali às vezes em estado latente, está ali adormecido muitas vezes em algumas pessoas, mas todo mundo tem esse sentimento dentro de si, o sentimento do amor. E esse amor incondicional que os nossos irmãos animais têm para conosco, nós poderíamos aprender um pouco mais com eles, né? Na convivência diária, né? Prestar mais atenção naquilo que eles estão fazendo com a gente. Por isso eu separei aqui algumas imagens, olha só, imagens de amor incondicional, de humanos para com animais e vice-versa, né? Nesses dois primeiros quadrinhos aqui à esquerda, ó, vejam, uma pessoa em situação de rua, né? Ela está ali de repente passando frio, né? Ou sem um cobertor, mas ele colocou ali, ó, tem um potinho de água e ração para o seu animalzinho, e o animalzinho está lá num cobertorzinho, né, num colchãozinho, com um cobertorzinho, até com um travesseirinho. Olha só que coisa singela. Nessa outra imagem mais acima aqui, ó, também uma pessoa em situação de rua, junto com o seu irmãozinho animal, né, muitas vezes sendo o seu único companheiro, né, na sua jornada, né, na sua situação de rua. E aqui embaixo, ó, eu falei da questão da morte, ó, aqui uma imagem muito singela, né, que circulou na internet durante muito tempo. Um cavalo foi acompanhar o enterro do seu tutor, né, ele chegou próximo ali, ó, do carro da funerária, e quando chegou ali, encostou ali perto do caixão, ele encostou, né, o seu focinho ali, né, a sua carinha no caixão do seu tutor, daquele que tinha sido o seu tutor. E numa outra imagem aqui também, ó, um animalzinho num velório, né, num velório mais tradicional, né, no local, né, aqui o caixão do seu tutor e o animalzinho ali velando, né, por essa situação. Então vejo que até mesmo na morte, os nossos irmãos animais, eles nos ensinam, né, que eles amam incondicionalmente, eles nos amam e eles vão levar esse amor por toda a sua trajetória, por toda a sua jornada. E muitas vezes, né, quantas vezes, né, nós não vemos aí pessoas em situações banais, né, abandonando seu animalzinho,
abandonando muitas vezes crianças, né? Infelizmente, quantas crianças, né? Muitas vezes abandonadas por seus pais, e quantas crianças também sendo assassinadas por seus pais, né? Recentemente a gente teve aí um caso, né, que repercutiu em São Paulo, né? Situações que mexem muito com a gente, né? Então esses exemplos aqui que nós estamos trazendo, né, dos nossos irmãos animais, é para a gente entender realmente o que é o amor, para a gente entender que podemos amar a tudo e a todos incondicionalmente, como Jesus veio nos ensinar. Mas ainda estamos, para muitos, né, ainda é muito difícil entender isso. A lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, né, a doutrina espírita. Porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. Eu costumo sempre dizer nas minhas palestras, né, nas exposições que a gente faz até mesmo aqui nos nossos estudos, né, internos com o nosso pessoal do Jeff, que o espírita ele não é melhor do que ninguém, né? Dizer-se espírita não significa que você é mais evoluído, que você é melhor que um outro companheiro que professa uma outra religião. Nada disso. O espiritismo apenas nos dá ferramentas para a gente raciocinar e para a gente pensar um pouco mais, que talvez outras religiões não proporcionem isso aos seus seguidores. Muitas vezes a pessoa vai assistir um culto da sua religião e simplesmente ouve ali a pessoa falando, né, seja um padre, um pastor, ou, né, seja lá qual a denominação que tenha, né, a figura, né, da pessoa que está ali passando a palavra de Deus. E muitas vezes essa pessoa ela não proporciona, não provoca, no bom sentido, as pessoas que estão ali frequentando a raciocinarem, a pensarem a respeito da palavra que está sendo dita, né, daquela pregação do dia. O Espiritismo ele já nos proporciona isso, né, a fé raciocinada, pensarmos a respeito do assunto. Você que está assistindo essa palestra aqui comigo agora, pense a respeito disso que eu estou falando aqui, né? Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo a Bíblia, e raciocine. Pense a respeito daqueles ensinamentos. Puxa, mas será que é assim mesmo? Ou como é que eu vou conseguir colocar isso em prática no meu dia a dia? Porque todos nós temos dificuldades de entendimento e principalmente de ação. Cada um tem o seu limite, cada um sabe até onde pode ir. Mas pense a respeito disso. Né? Ao ouvir uma palestra, ao ler um livro, ao estudar o Espiritismo ou qualquer outra religião, pense a respeito. E isso o Espiritismo faz de uma forma muito brilhante. Nos proporciona o raciocínio, nos proporciona pensar a respeito daquilo que a gente está lendo e daquilo que a gente está estudando. E não simplesmente aceitar de uma forma cega, né, só porque alguém está falando, a pessoa está lá no centro, a pessoa está fazendo a palestra online, então eu vou acreditar em tudo que ela falar. Não. Tem o seu senso crítico, tem o seu bom senso. Porque muitas vezes a minha interpretação ela pode ser diferente da sua que está assistindo aí, e a sua de repente pode estar mais condizente com aquilo que o Espiritismo nos ensina, com aquilo que Jesus nos ensina. Ninguém é dono da verdade. No Espiritismo não tem ali um dono da verdade, né? Não tem aquela figura, como em outras religiões muitas vezes tem, né? Aquele sumo sacerdote, aquele sumo pontífice que está ali e o que ele falar é lei. Não, pense a respeito disso. A fé raciocinada ela é imprescindível para o nosso crescimento evolutivo, para o nosso crescimento espiritual. E a lei do amor ela é um dos preceitos da doutrina espírita, entre tantas outras coisas, né, que o Espiritismo vem nos trazer de forma brilhante. Em seu ponto de partida, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, mais avançado e corrompido tem apenas sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. A gente costuma sempre falar aqui no Jefa, né, nas nossas exposições a respeito dos animais, que a evolução, né, dos animais ela começa lá desde o átomo primitivo até o arcanjo. E essa figura aqui, né, essa espiral aqui evolutiva, né, ela reflete um pouco isso, né? Então passando aí por várias etapas evolutivas, vários reinos, né, da natureza, até chegar ali ao homem da caverna e depois ao ser humano que nós conhecemos hoje. Então, quando nós atingimos a nossa fase de humanidade, nós atingimos esse ponto alto da evolução e deveríamos saber, nesse ponto da evolução, realmente o que é o amor. O ponto alto da nossa evolução é o amor. Repito, não que os animais ou outras espécies eles não sintam isso, mas talvez eles não raciocinem tanto, não tenham, né, aquele raciocínio lógico que nós humanos temos, e se eles tivessem isso e preservassem essa essência do amor, seria algo fantástico. O que eu quero dizer com isso? Significa que nós, seres humanos, que já atingimos um nível de inteligência superior a dos nossos animais, dos nossos irmãos animais,
Nós temos todas as condições, temos todo o potencial do mundo para amarmos indistintamente. E se assim o fizéssemos, com certeza a Terra não estaria nesse estágio de provas e expiações, com certeza nós não precisaríamos passar por uma pandemia como nós estamos passando, porque se estamos enfrentando tudo isso que a Terra está passando hoje, e isso é algo global, significa que nós temos que aprender com algumas coisas ainda. Se nós já fôssemos espíritos evoluídos, nós não ficaríamos doentes, ou teríamos, né, doenças muito mais leves, né, muito mais brandas. Né? A pandemia, né, o coronavírus, tem levado aí pessoas das mais diversas idades. Né? No começo, né, as pessoas tinham aquela ideia, né, apenas as pessoas mais idosas que estão morrendo, né, as pessoas que têm aí mais probabilidade, né, de morrer. Hoje não. Hoje tem pessoas aí com idade bem mais jovem e essas pessoas estão morrendo. O que não cabe aqui a gente julgar por que essas pessoas estão morrendo, por que essas pessoas... o coronavírus está sendo aí esse vilão que todo mundo diz. Ele tem o seu propósito. O coronavírus tem o seu propósito. E todo mundo que desencarna, a pessoa muitas vezes ali já cumpriu com a sua tarefa. O coronavírus está sendo um instrumento para que as pessoas, né, tenham que retornar ao plano espiritual. E está sendo uma lição muito dura para muita gente. Porque nós estamos, né, vendo familiares, amigos, pessoas conhecidas, né, partindo, né, de uma forma, entre aspas, estúpida, né, e aí a gente se revolta, né, aí a gente deixa de amar a Deus primeiramente, ao nosso Mestre Jesus, porque aí a gente cria aquele sentimento de revolta ao invés de amor. Puxa, mas eu estou perdendo um familiar, eu estou perdendo um ente querido, né, onde está Deus em tudo isso? Deus não está vendo tudo isso? Deus é um Pai de infinita bondade e justiça. Nada disso que está acontecendo hoje no nosso planeta é em vão. Se nós, humanidade, já estivéssemos num grau evolutivo muito acima, nós não precisaríamos passar por tudo isso. Nós já estaríamos no mundo, pelo menos no mundo de regeneração, onde existem ainda as provas, mas não existem mais as expiações, porque a humanidade de um mundo regenerado já atingiu um patamar evolutivo em que ele não necessita passar por tantas dores assim. Então, quem sabe, depois que essa pandemia passar, ou pelo menos quando a gente estiver numa situação pelo menos um pouco mais controlada, quem sabe a gente tire, né, nós, humanidade, quem sabe a gente consiga tirar uma lição preciosa e consiga realmente e verdadeiramente amar as pessoas. Que esse sentimento de solidariedade que está pairando no ar aí das pessoas, né, de doar alimentos, doar para aqueles que mais precisam, que isso permaneça sempre, que isso seja uma constante. Claro que agora é um momento muito mais crítico, muito mais difícil, mas que a gente tenha esse sentimento sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver condições de doar uma cesta básica ou de doar 1 quilo de alimento para alguém que esteja precisando, que a gente faça isso de coração, que a gente faça isso por amor, que a gente desenvolva esse amor pelas pessoas, pelo nosso próximo. E Mahatma Gandhi já dizia que tudo que vive é nosso próximo, aí incluindo os nossos irmãos animais. Então que essa pandemia sirva para pelo menos a gente crescer enquanto humanidade, que a gente não tenha mais a necessidade de enfrentar novamente uma situação como essa no futuro, que a gente aprenda com os nossos erros, que toda a humanidade aprenda, desde as pessoas que estão, né, em situações de poder sobre suas cidades, sobre seus estados, sobre seus países, que essas pessoas também deem um exemplo, até mesmo as pessoas mais comuns, né, o que a gente chama os civis, né, que as pessoas consigam desenvolver esse amor. E esse amor tem que ser por toda a humanidade, por tudo e por todos, inclusive por aqueles que não estão nesse momento exercitando a lei do amor. Até por eles a gente precisa amar, até por eles nós precisamos fazer preces. Ah, mas eu tenho que fazer prece por um bandido, por uma pessoa que não está realizando aquilo que ele deveria? É isso que Jesus nos ensina. Aí entra aquela história que eu falei lá no começo. Nós temos condições, todo mundo tem seu limite, mas que a gente pelo menos não pense mal, que pelo menos a gente não pense mal, não vibre negativamente, a gente já vai estar dando um grande passo, tenho certeza. Para avançar, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos. Essa imagem aí, muitas vezes, a pessoa pode pensar assim, mas o macaquinho aí no caso, ele está agindo por instinto. Será que ele apenas está agindo por instinto? Será que uma mãe animal ou uma mãe humana, ela não tem o mesmo sentimento pelo seu filho, pela sua cria?
Nesse caso aí que a gente está vendo, né, provavelmente duas mães aí protegendo seus filhotinhos, é um sentimento inato em todos nós. É um sentimento instintivo? Muitas vezes sim. Mas depois do instinto vem a inteligência. E a gente já até estudou aqui em outras situações, em outras lives, que o instinto é uma espécie de inteligência, ainda de forma rudimentar, né, ali no seu início, mas é onde tudo começa. E todos nós temos o instinto, né, o instinto de conservação, por exemplo. Nós temos que desenvolver isso da melhor maneira possível. Por isso que eu disse que os nossos irmãos animais, por mais que alguns ainda ajam somente por instinto, mas eles nos ensinam tantas coisas. Né, eu falei aqui também no começo, né, quantas mães não abandonam seus filhos, ou até mesmo matam seus filhos, e você não vê isso na natureza, você não vê isso no reino animal. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha só, a Madre Teresa de Calcutá, um exemplo fantástico de amor ao próximo, né, de doação ao próximo. Quantas pessoas teriam aí a coragem, eu diria, né, a coragem de ir até uma situação de vulnerabilidade social das pessoas e dar um prato de comida na boca de alguém. E ela tinha esse amor dentro dela, fazia parte dela. Eu tenho para comigo, isso é uma opinião, tá? Não tenho condições de fazer uma análise mais aprofundada, mas eu tenho para comigo que pessoas como a Madre Teresa estiveram aqui na Terra, né, reencarnaram aqui na Terra com um único intuito, um intuito missionário, de nos ensinar o que é o amor, de nos ensinar a abnegação, de nos ensinar, de extirpar de dentro da gente aquele egoísmo que nós temos. Que muitas vezes a gente ama apenas as pessoas que nos interessam. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha esposa, eu amo meus cachorros, mas e as outras pessoas? Os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de centro? Ah, eu gosto dessas pessoas. Tá, ok. É claro que a gente o amor que nós temos pelos nossos pais, por exemplo, é completamente diferente de uma pessoa estranha. Não tem comparativo. Até porque, além do amor, nós temos que ter o sentimento de gratidão pelos nossos pais que nos deram a vida, né? Pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, né? Pessoas que fazem parte da nossa família agora, né? Depois que a gente deixa, né, de viver com os pais, as pessoas que constituem famílias, né? E mesmo as pessoas que moram sozinhas, né? Às vezes tem um animalzinho em casa, o animalzinho faz parte da família, né? É uma família, digamos, entre aspas, diferente, mas é uma família. A partir do momento que existem ali pessoas convivendo juntas sob o mesmo teto, sob o mesmo lar, isso é uma família. É claro que nós não temos o nosso amor pela nossa família é diferente de um amor por um estranho, mas nós temos que também aprender a amar, aprender a respeitar aquele que está ao nosso lado e que muitas vezes está passando por uma situação difícil. Pessoas como a Madre Teresa exemplificam exatamente os ensinamentos de Jesus. Naquela passagem bíblica, né, em que Jesus pergunta, né, onde está minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e as pessoas às vezes pensam, puxa, Jesus não amava a sua própria família. Jesus estava nos ensinando ali que nós devemos amar a tudo e a todos. Todos aqueles que estavam ali próximo, fora da casa dele, todos aqueles faziam parte da família de Jesus. Foi esse o principal ensinamento que ele nos trouxe naquela passagem evangélica. Ah, mas eu consigo amar como Jesus a todas as pessoas, ou como a Madre Teresa? Aí vai de cada um, né? Como eu falei, cada um tem o seu limite, cada um sabe onde tem que ir, até onde pode ir. O problema é quando a gente nem sequer tenta amar as pessoas, ou nem sequer olha para uma pessoa com um sentimento de carinho, com um sentimento de compaixão. Está faltando muito isso nos nossos corações. Por isso que eu digo que essa pandemia, essa situação que nós estamos passando, repito, uma situação dificílima, mas que a gente aprenda, que a gente possa tirar pelo menos essa lição, né? Que a gente tire uma lição da pandemia: amar a tudo e a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem sabe a gente consiga desenvolver isso, quem sabe a gente consiga olhar para o nosso próximo e ter um sentimento diferenciado. Se você de repente conhece alguém que eu não perdi ninguém nessa pandemia, graças a Deus, né? Nenhum parente, nenhum amigo, nenhum vizinho, enfim, seja lá o que for, mas tenho certeza que todo mundo conhece alguém
que infelizmente teve um parente, um amigo, alguém próximo que partiu. Se você puder, se você tiver condições, lógico, né, hoje nós não podemos ir até a casa de alguém e dar um abraço, mas faça um telefonema. Hoje em dia as pessoas usam o celular para tantas coisas, né? Para mandar mensagem, para, né, utilizar as redes sociais, e a gente se esquece que o celular ele tem uma ferramenta primordial, que é de fazer ligações telefônicas. E hoje em dia, como é gostoso a gente receber uma ligação telefônica. Puxa, pensa aí, você que está assistindo agora. Qual foi a última vez que você falou por telefone com alguém? Puxa, eu já vi muita gente falando, nossa, eu não lembro a última vez que eu usei o telefone. Telefone fixo, então, nem se fala. Eu tenho um telefone fixo aqui na minha casa, confesso que eu nem sei o número, né? Nem sei o número porque eu quase não ligo para as pessoas. Quando tenho que ligar, eu utilizo o celular. E outro dia eu vi uma palestra, uma pessoa falando a respeito disso, e eu tenho falado isso ultimamente também nas minhas exposições. Quando puder, ligue para alguém. Eu faço a minha meia-culpa aqui, eu dificilmente ligo para alguém, eu mais mando mensagem. São pessoas realmente muito próximas, né? Pessoas que realmente a gente às vezes tem um carinho mais especial, que a gente acaba ligando, mas às vezes alguém que está precisando, pelo menos ouvir a sua voz. Se você faz ou pode fazer a diferença na vida de alguém, pensa a respeito disso. Eu não posso dar um prato de comida na boca de alguém, mas eu posso ligar para alguém, para um amigo, para um parente, para o vizinho que seja, né? De repente você não pode ir lá até a casa do vizinho, liga para o vizinho. Oi, tudo bem? Como é que você está? Quer conversar? Quando a gente fala aqui do atendimento fraterno no centro, qualquer um pode fazer um atendimento fraterno. Claro que o centro espírita tem, né, alguns mecanismos, né, algumas ferramentas específicas, né, até de ordem espiritual, né, que muitas vezes é o grande problema da pessoa. Mas na sua essência, qualquer um pode ser um atendente fraterno. Qualquer um pode ser um ouvido amigo de alguém que esteja precisando. E quantas vezes a gente tem condições de fazer isso e a gente não faz? Por preguiça, por falta de tempo, né? A gente dá todas as desculpas do mundo. Mas se você puder, tira um tempinho, um dia na semana, sei lá, no final de semana, que às vezes é mais tranquilo, tenta fazer isso. Ligar para alguém. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Vai por mim. Uma sugestão, tá? Uma sugestão grátis aí. O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por ser um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. Eles vertem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. É aquilo que eu tinha falado lá no começo da nossa palestra, que às vezes uma pessoa que desencarnou, ela é levada até ela, né, para que seja ali ajudada, para que ela seja ajudada. Às vezes uma pessoa de extrema afeição dela, às vezes uma pessoa ou às vezes um animalzinho. Por isso que eu digo que todo mundo tem um amor dentro de si por algo ou por alguém. Se não é por uma pessoa, se não é por um animal, às vezes por um objeto. Às vezes a pessoa é tão materialista, tão assim, que ela ama demais um objeto, ela ama demais uma determinada coisa, e isso não deixa de ser um amor. Claro que às vezes isso se torna perigoso, né? Às vezes o amor ele acaba se tornando algo possessivo, né? algo prejudicial para a pessoa. A gente tem que ter alguns cuidados também. E mesmo com pessoas, né? Eu amo muito aquela pessoa, né? Meu marido, minha esposa, e eu não quero que ela não vai ser de mais ninguém. E isso acaba se tornando algo muito perigoso, né? Aquela possessão, aquele é meu e é meu. Nós não somos donos nem do nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um empréstimo de Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui encarnados. O nosso espírito, a nossa essência espiritual, ela continuará vivendo depois da morte do nosso corpo físico. E às vezes as pessoas têm um apego excessivo, até mesmo pelo corpo físico, pelos objetos materiais, e depois que desencarna essa pessoa sofre, porque essa pessoa não vai ter mais aquele objeto, aquela sua afeição, e ela vai acabar sofrendo com isso. Já fiz até uma palestra a respeito de desapego, né? Quem tiver curiosidade, quem tiver oportunidade, procura lá no nosso YouTube, né? No nosso canal no YouTube, tem lá a palestra sobre desapego. A gente tem que ter esses cuidados também. Amar sim, amar a tudo e amar a todos, mas com moderação, como se diz. Não tem aquela comercial de bebida alcoólica, né? Que as pessoas não deveriam beber, mas
aqueles que gostam de beber, que beba pelo menos com moderação, que aprecie com moderação. O amor ele tem que ser incondicional, mas tem que ter uma certa moderação também para que isso não seja prejudicial, porque aí criam-se laços, criam-se situações que muitas vezes é difícil depois, quando a pessoa não tem mais aquilo, ou não está mais perto de uma pessoa, é difícil de se entender, é difícil de aceitar. Por isso que muita gente tem às vezes dificuldade em aceitar, por exemplo, a morte. A gente sabe que a morte é algo natural, é algo que vai acontecer com todo mundo. Todo mundo que está aqui na Terra, todo mundo que está encarnado, um dia vai desencarnar, um dia vai morrer. É a nossa única certeza que temos aqui. E quando isso acontecer? Quando alguém desencarnar, quando alguém morrer antes da gente, ou mesmo quando a gente morrer? Como é que a gente vai lidar com isso? Quando a gente ama excessivamente alguém. Então por isso que eu falei que tem que ter uma certa moderação, né? E mesmo as pessoas, né, como estava falando o texto aqui, as pessoas que às vezes aparentemente não amam ninguém, não ligam para ninguém, ela tem algo dentro de si e que faz a diferença na vida dela. Tenha certeza disso. Compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, procurareis as suaves alegrias da alma, prelúdio das alegrias celestes. O amor, ele é suave. Quando se ama de forma verdadeira, o amor não se torna algo prejudicial de forma alguma. Ele é leve. A gente fica leve, né? Aqueles casais apaixonados, né, que às vezes a gente vê em filme, às vezes a gente acha um certo exagero, né, principalmente a primeira paixão, às vezes de um adolescente, de uma criança, ou mesmo já de um adulto, né, a pessoa fica às vezes meio bobo, mas é um sentimento leve, é um sentimento tão gostoso, né? Todo mundo aí que está nos assistindo, né, acho que já sentiu isso uma vez na vida. Claro que quando a gente consegue manter esse sentimento por mais tempo, ótimo, aí a nossa vida fica leve. Às vezes com o passar do tempo, né, algumas coisas vão esfriando um pouco mais, né, não é mais aquele fogo ardente, né, da paixão, mas é um sentimento que a gente tem que, na medida do possível, procurar cultivar. Muitas vezes a gente deixa de lado, né, a gente vai colocando tantas coisas na nossa frente, tantas prioridades na nossa vida, e a gente se esquece de algo simples, de algo leve, que é amar. Então, procurem fazer essa autorreflexão. Procurem pensar a respeito, puxa, o que eu amo verdadeiramente? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus avós, meu cachorro, meu gato? O que eu amo de verdade? O que é mais... O que me traz felicidade quando eu penso em alguém? Quando meu coração bate mais forte quando eu penso numa pessoa ou em alguém? É algo leve. O amor tem que ser algo leve. Da mesma forma que quando a gente pensa em alguém que a gente não gosta muito, nosso coração começa, né, dá até taquicardia, nos dá um sentimento tão ruim, né, uma sensação ruim, né, um sentimento pesado. Tentemos transformar isso. Talvez a gente não consiga, né, no primeiro momento, né, amar a tudo e a todos e transformar um sentimento ruim em algo bom, mas quando a gente fica pensando muito, às vezes, numa pessoa que a gente não quer bem, ou que por algum motivo, né, houve uma animosidade, que a gente pense o oposto, que a gente pense em alguém que a gente ama verdadeiramente. Isso vai nos trazer leveza, vai nos trazer uma suavidade, que é aquilo que a gente ouve sempre, né, no meio espírita, né, aqueles espíritos que habitam, né, em mundos mais evoluídos. É algo natural dessas pessoas, porque eles já atingiram esse patamar evolutivo. Para eles, amar não é um sacrifício, faz parte da sua vida, faz parte do contexto desses mundos. Um dia a gente vai chegar lá, com certeza. Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam, que eu acabei de falar. E essa é uma recomendação de Jesus. Jesus não está nos recomendando para amarmos indistintamente, para que a gente tenha sobre tudo e sobre todos o mesmo sentimento. Ah, mas Jesus, né, Jesus é Jesus. Ok, mas Jesus está nos ensinando o caminho. Ele não diz para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foram palavras ao vento. Jesus quer que a gente siga esses ensinamentos. Jesus espera da gente isso. Ele tem toda a paciência do mundo. Jesus tem toda a amorosidade para nos ensinar o amor. Ó, meus cachorrinhos estão aí fazendo
a sua festa aqui comigo. Estão aqui embaixo, aqui, eu estou num andar, eu estou num quartinho que fica na parte de cima da minha casa, elas estão bem embaixo aqui da minha janela, bem embaixo aqui de onde eu estou fazendo essa palestra. É só eu descer ali, eles vão me encher de beijos, né, lambejos, né, como a gente diz. É um amor puro, um amor inocente. E a gente precisa desenvolver isso dentro da gente. Como eu falei, quando você estiver amargurado, quando você estiver triste, né, procure aquele objeto da sua afeição. Seja uma pessoa, seja um animalzinho. Tenho certeza que você vai ficar mais leve. Tenho certeza que você vai se aproximar um pouquinho mais daquilo que Jesus espera de nós. E é algo tão simples, né, que a gente, às vezes, como eu falei, às vezes na correria do dia a dia a gente passa batido e a gente coloca coisas na frente, né, prioridades que às vezes nem são tão prioridades assim, e a gente se esquece de algo tão simples, que é o amor, que é algo tão simples e tão sublime nas nossas vidas. Tudo que vive é teu próximo, né, um ensinamento de Mahatma Gandhi. A prática do amor é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Fazei o sublime esforço do amai-vos, e vereis que muito em breve a terra se transformará e se tornará um novo paraíso. Ah, Wilson, mas está tão difícil disso acontecer. Não consigo vislumbrar a terra como um mundo regenerado. A gente não consegue fazer a parte que cabe ao outro. Eu não vou conseguir mudar o outro falando. Eu não vou conseguir mudar você fazendo essa palestra, falando do amor aqui. Você não vai acabar de assistir essa palestra, você vai sair por aí amando todo mundo. Então, talvez você consiga pelo menos pensar no assunto, o que já é um grande passo. Talvez eu consiga, ao final, aqui quando eu encerrar essa transmissão, eu consiga pensar um pouco melhor a respeito disso. Porque não pense que o Wilson lá do Centro dos Animais, ele já consegue amar tudo e a todos. Eu tenho muita dificuldade em amar pessoas que muitas vezes não me querem bem, pessoas que às vezes eu vejo prejudicando os outros. Faz parte da gente isso ainda. A gente tem ainda a gente é muito materialista ainda nesse sentido. A gente não consegue ainda se desprender disso, né? Conseguir se desligar disso, e a gente acaba misturando algumas coisas. Mas que pelo menos a gente pense nisso, que a gente tente praticar o amor, para que a Terra um dia se transforme num mundo de regeneração, ou num paraíso celeste, como a gente vê aí. Vai depender do esforço individual de cada um de nós, e claro, do esforço coletivo de nós enquanto sociedade, enquanto humanidade. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai criar um círculo de energias positivas ao nosso redor. Nós vamos nos transformar, nós vamos nos modificar, e a gente vai minimamente modificar o mundo que está ao nosso redor. Porque as pessoas vão ver você fazendo algo diferente, as pessoas, opa, o cara ali era... O cara não era assim, agora está começando a agir diferente. Opa, peraí, o que está acontecendo? A gente vê muito isso, às vezes, em pessoas que... a pessoa foi para tal religião e virou um santo. Calma, não é bem por aí. Claro que a religião ajuda. Você ter uma religiosidade, isso ajuda e muito. Você seguir os ensinamentos, os preceitos que a sua religião te ensina, isso é algo fundamental. E todas elas, de uma maneira geral, pregam o amor. Ensinam o amor, às vezes de formas diferentes, com palavras diferentes, com terminologias diferentes, não importa, mas todo mundo ensina o amor, ensina o que é o amor. E se nós vivenciarmos isso no nosso dia a dia, se nós exemplificarmos isso no nosso dia a dia, automaticamente a gente vai transformar o mundo que está ao nosso redor. E aí aos poucos as coisas vão começar a se modificar. Às vezes a gente precisa ser provocado no bom sentido, né? Como por exemplo agora na pandemia, apesar de toda essa situação difícil que a gente está passando, as pessoas estão sendo provocadas a ser solidárias. Tomara, como eu disse já, tomara que depois que tudo passar, as pessoas continuem sendo solidárias. Que isso não seja uma modinha, como a gente às vezes ouve por aí. Que isso possa fazer parte do sentimento das pessoas verdadeiramente. Mas às vezes as pessoas precisam desse empurrãozinho. As pessoas às vezes precisam evoluir tendo uma chacoalhada. E às vezes é uma chacoalhada que dói bastante. Dói na nossa alma. Mas então que a gente consiga, de uma maneira ou de outra, colocar em prática o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco. É algo que a gente precisa e muito, e a gente está muito atrasado nisso.
Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhes alívio. É aquilo que eu tinha falado de você fazer uma ligação para alguém. Às vezes só o fato de você ouvir alguém, ou de alguém ouvir a sua voz, ou de alguém saber que você está se importando com ela, vai trazer um alívio imenso para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema realmente difícil, mas aquilo vai se tornar, você não vai resolver o problema dela. Só eu ligando para a pessoa vai resolver o problema dela? Não. Mas o fato da pessoa muitas vezes se fazer ouvida vai aliviar suas dores, vai dar a ela mais forças e mais coragem para ela seguir adiante e ela resolver os seus problemas pelas suas próprias forças. Às vezes está faltando essa força e nós podemos ser essa energia. Quando o nosso celular, né, hoje quase todo mundo, né, tem celular. Quando o seu celular está com a bateria fraca, o que você faz? Coloca na tomada para ele encher de energia e você poder usar. Com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes a nossa bateria espiritual está lá, né, na reserva. Está lá, menos de 10%, já começa a pitar toda hora. Às vezes a gente precisa de alguém que vá lá e nos dê essa carga de energia. Através de uma palavra amiga, através de um sorriso, através de simplesmente ouvir a voz da pessoa. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu digo, por isso que eu disse aqui, tente fazer isso. Pega o seu telefone, né, uma hora que você tiver um tempinho aí, e faça isso. Ouça alguém, ou deixe-se ouvir perante alguém que às vezes está precisando. E às vezes a gente nem sabe, né, quem que está precisando realmente. Então essas eram as lições, essas foram os pensamentos, né, da nossa palestra de hoje, né, repito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses ensinamentos, né, capítulo 11, itens 8 a 10, faça uma leitura, né, com mais calma, com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui a palestra, aqueles que forem assistir depois, aqueles que forem encaminhar essa palestra para alguém, né, tem muita gente que às vezes assiste uma palestra e, puxa, né, essa palestra serviria perfeitamente para alguém que eu sei que está precisando de uma ajuda, está precisando, né, de uma palavra amiga. Encaminha, copia o link dessa palestra, né, depois que a gente encerrar aqui a nossa transmissão, caminhe para alguém. Olha, assisti uma palestra legal lá no Centro Espírita, lá no Jeff, né, assista também, tenho certeza que vai te fazer bem. E às vezes são coisas simples que a gente pode fazer e vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Então fica aí essa dica do bem aí para todos que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente a vocês que acompanharam a nossa palestra de hoje, e a gente vai fazer aqui a nossa prece de encerramento. Aproveitar e já fazer uma vibração toda especial pelos nossos animaizinhos, por aqueles que estão passando por um momento difícil nesse momento. Então vamos serenar os nossos corações, aliviar as nossas mentes e agradecer profundamente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos mentores individuais, que nos auxiliam, que nos amparam no nosso dia a dia, que eles estejam presentes nesse momento, abençoando e iluminando os nossos lares, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui assistindo, levando essas boas energias e vibrações para esses lares, aliviando as dores físicas, as dores da alma, que esses irmãos queridos possam nos dar essa força necessária que muitas vezes está faltando em nossas vidas, para que a gente tenha a devida compreensão das nossas limitações enquanto seres em evolução, para que a gente possa verdadeiramente entender os ensinamentos de Jesus e, principalmente, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que esses amigos e irmãos queridos possam também abençoar e iluminar os nossos animaizinhos, dar a eles o auxílio e o amparo que eles estiverem precisando. Aqueles que estão mais adoentados, que possam nesse momento receber essas bênçãos divinas, esse amparo necessário para as suas dores físicas, que sejam colocados sobre as águas dos nossos animaizinhos os remédios espirituais necessários a cada um deles. Pedimos também aos nossos amigos
para que levem essas boas energias e vibrações aos animaizinhos de rua, abandonados pelas ruas, aqueles que se perderam de seus lares, aqueles que ainda sofrem com a crueldade humana. Também pedimos pelos nossos irmãos de humanidade, que ainda não compreenderam que somos todos filhos de Deus e temos o mesmo direito à vida. Abençoa, Senhor, a esses nossos irmãozinhos que desencarnaram recentemente, deixando um vazio, deixando a saudade no coração de seus tutores. Que os nossos irmãos queridos do plano espiritual possam ajudar a adaptação desses nossos irmãozinhos na sua nova morada, e quando for possível e permitido, que eles possam também visitar os seus tutores, quem sabe também, se permitido for, retornarem ao convívio dos seus tutores numa nova encarnação. Aliviai, Senhor, as dores dos seus tutores, desses nossos irmãos de humanidade, para que tenham a devida compreensão, o devido entendimento de que a vida continua e que um dia todos iremos nos encontrar novamente. Todos fazemos parte de uma mesma família espiritual, e Deus, na sua infinita bondade e justiça, não iria permitir que esses laços se rompessem com a morte do corpo físico. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e por todo o amparo que tem nos dado. Que todos aqueles que assistirem essa palestra tenham seus corações tocados pelos seus ensinamentos deixados através da nossa querida doutrina espírita, através do nosso querido irmão Allan Kardec, que teve um trabalho fantástico de compilar esses ensinamentos trazidos pelos espíritos amigos, guiados pelo nosso querido irmão espiritual Jesus, o governador do nosso planeta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos que acompanharam a nossa transmissão na noite de hoje, fazendo mais uma vez um convite. Entrem lá no nosso site, vou colocar de novo aqui na tela para vocês, jeffasorocaba.com. Lá vocês conseguem assistir todas as nossas palestras que já foram ao ar, e claro, saber um pouco mais a respeito dos nossos trabalhos, a respeito de tudo aquilo que a gente tem feito de forma virtual por enquanto, mas se Deus quiser, quando as coisas melhorarem, em breve estaremos juntos presencialmente de novo também. Da mesma forma que vocês têm saudades dos nossos trabalhos, nós, o Jeff, né, os trabalhadores, a gente sempre comenta entre a gente, né? Puxa, que saudade, né? De ver as pessoas, né? De ver os animaizinhos ali no centro. A saudade existe dos dois lados, de vocês e de nós principalmente. Gratidão a todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje. Que vocês tenham muita luz e muita paz em suas vidas, em seus lares, em seus corações. E segunda-feira estaremos de volta aqui em mais uma palestra online. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus permaneça nos seus corações, hoje e sempre.